Então, bom dia a todos e todas. Hoje, dia 5 de novembro de 2025, a gente dá início a mais um seminário integrado do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. E a gente tem o prazer em receber hoje o professor Pedro Langerblatt de Oliveira, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Bioquímica Médica, professor Leopoldo Demeis, e vice-presidente da SBBQ. Ele concentra, então, sua pesquisa na área de bioquímica e biologia de vetores de doenças, com ênfase no estudo de adaptações à hematofagia. Então, ele vai trazer um pouco hoje sobre os dados que ele tem reunido nos últimos anos, né? Então, para a gente discutir aqui. Então, eu peço a todos que mantenham o microfone e a câmera desligados e coloquem as perguntas no chat ou, então, abram o microfone no final da apresentação. Obrigada, Pedro, por participar, né, desse seminário integrado, né? Você que é o nosso embaixador aqui da UFRJ, do campus Duque de Caxias, né? Então, a gente tem um prazer de convidá-lo e recebê-lo aqui no nosso seminário. Obrigada. Então tá. Então, eu queria agradecer o convite aqui, né? Eu sempre tenho um pouco de dificuldade como eu estava comentando antes, com mecanismos de apresentações virtuais, mas vamos ver se funciona. Estou aqui falando do laboratório, né? Então, vamos ver se o primeiro obstáculo é compartilhar a tela. Vamos Isso, ver o tela insight inteira. Com a Luísa funciona. Tá aqui, compartilhar. E aí aqui é isso e está aqui. Vocês estão vendo? Está carregando. Tá. Tá perfeito. Eu vou fechar minha câmera e meu microfone, mas estarei aqui. Tá bom. Então, basicamente, eu queria contar uma história que eu começou a ocupar o meu tempo nos últimos mais ou menos 10 anos, né? Que é isso que está aí nesse título, né? Basicamente, tudo que eu trabalho antes disso, inclusive, desde os anos 90, tem a ver com esse problema que está aqui. Se você pegar uma conta de um vampiro desses de cinema, né, você vai ver que ele come em torno de 5% do peso dele em 30 segundos, que é o que dura uma cena né, que chupa o sangue de toda a pessoa e ela morre. Né? No entanto, se você pegar um cara como esse, isso aqui é um barbeiro, que é o bicho que eu mais trabalhei na minha vida, que é um vetor de doença de Chagas, é um bicho que chupa sangue, né? O que a gente pode dizer? Vocês veem o mouse quando eu passo aqui? Sim, Pedro. Você poderia, por favor, ocultar ali essa barrinha embaixo? Isso, perfeito. Ok, então tá. Então, esse cara aqui, está vendo que ele come muito. Esse muito, em termos numéricos, é 5 vezes a 6 vezes o peso dele em sangue, né? Esse cara aqui come 2 a 3 vezes o peso dele em sangue, né? Esse aqui, mais ou menos essa mesma coisa. De todos os ângulos que você olha, né? A conclusão, esse é um barbeiro de costas, uma ninfa, né? É que ele vai comer muito. Isso é uma ninfa de primeiro estágio de barbeiro. Você vê que ela come quase 10 vezes o peso. Eles comem bastante. E aí, o outro ponto que é relevante é esse aqui. Por que eles comem muito? A resposta está aqui. Aqui estou eu. Se você olhar com cuidado, na minha mão esquerda, esquerda, tem um mosquito mordendo. Está dando para ver? Não. Sabe por que não está dando para ver? Porque ele é muito menor do que a gente. Né? O mosquito é um cara de 2 milímetros. Mais ou menos, eu tenho 1,80 m, isso dá uma diferença de 900 vezes. Então, imagina você diante de um cara 900 vezes maior do que você vai lá furar o cara. Obviamente, é uma atitude de risco. Né? E, bom, como é que eu posso dizer isso aqui? E como é que eu vou saber aqui? Só uma coisa, como é que eu acompanho se vocês estão na... Deixa eu botar esse cara aqui. Tá. Ok, eu estou vendo que passei para outra tela aqui. Tudo bem. Então, a lógica é que, como isso é uma coisa muito perigosa para o cara, existe para usar o termo técnico, uma vantagem seletiva muito grande em diminuir o número de visitas, em diminuir a exposição
que esse bicho pequenininho tem quando ele vai furar esse bicho grandão, que somos nós. Né? Portanto, a forma de fazer isso é comer o máximo possível de uma única vez. Né? Mas isso não é uma coisa muito simples de fazer. Né? Água é ótimo, mas se você beber 100 litros de água, você morre. Né? Então, tudo tem um custo metabólico. E o cara que formulou bem isso aqui, né, é esse cara aqui, né, que lá em 1500 e alguma coisa fez essa frase, que é o conceito mais importante da farmacologia, né, que é que a dose faz o veneno. Que é a ideia de que a toxicidade tem a ver com a quantidade que você ingere das coisas. Né? Nada é tóxico em si. Tudo depende da quantidade. E isso vale, portanto, para coisas que são, em princípio, boas, como água ou aminoácidos. Se você olhar a composição do sangue da gente, ele é isso aqui. Você tira a água, que é 70%, 80%, uma coisa assim, 89%, ou seja, grosseiramente 90%, é proteína. Um pouquinho de lipídio, quase nada de carboidrato, sal e umas outras coisinhas menores. Então, muita proteína. Ou seja, quando isso vai ser digerido, vai dar uma quantidade de aminoácidos gigante. Né? Obviamente, esses bichos comem esse sangue muito bem, obrigado. Eles não passam mal. Todo mundo já percebeu isso. Né? Então, eu, na verdade, é uma coisa esquisita, mas eu estudo um problema que não acontece. A minha pergunta é, por que não acontece? Né? Por que eles não têm uma hiperaminoacidemia? Né? Eu, na verdade, comecei a trabalhar com isso quando eu botei, está aqui, eu antes estudava durante muitos e muitos anos, com o mesmo raciocínio, metabolismo de M, que é o grupo prostético da hemoglobina. A hemoglobina é a proteína mais abundante no sangue, quando digere gera um monte de M ali, e o M é um gerador de radicais livres, tem um monte de coisa. Então eu passei dos anos 90, até agora continuo estudando a forma como esses bichos lidam com o M. No meio do caminho disso, eu acabei fazendo transcriptomas e sequenciando genomas e coisas assim para tentar identificar mecanismos que tivessem nisso. E um produto colateral que apareceu foi esse que está aqui, que as vias de degradação de fenolalanina e tirosina, que é uma via única, ou de triptofano, que é essa via que também é chamada de via das quinureninas, elas são altamente expressas no intestino do barbeiro. Então, foi o primeiro cara que a gente olhou isso. E aí, vou dividir minha conferência em duas partes. A primeira eu vou falar da via de degradação de tirosina, e a segunda parte eu vou falar dados da de triptofano que a gente está trabalhando mais recentemente, então eles estão mais... são coisas não publicadas, mas estão ficando interessantes. Eu acho que é uma história legal. A via de tirosina tem essa cara aqui, fenilalanina, tirosina, e degrada vai dar intermediários do ciclo de Krebs no final. Eles são super expressos. Enfim, a gente confirmou isso, viu que tudo é assim. Aí eu peguei um cara, que é esse cara que está aqui, o Marcos Sterkel, que era um pós-doc argentino, ele tinha acabado de chegar. E eu falei para ele, pô, Marcos, olha só, tem uma lista aqui de uns 20 genes que são mais expressos, são desses aqui, você vai silenciando, fazendo silenciamento gênico, injetando, você injeta uma RNA dupla fita, que codifica que correspondente ao gene que você quer silenciar, você injeta com uma seringa Hamilton do barbeiro, isso funciona bem e tal. E aí ele injetou, quando ele injetava, aqui estão as enzimas, várias enzimas do metabolismo de tirosina, que eram super expressas no intestino. A maioria não acontece nada, o bicho come, PBM é pós-blood meal, ele come e fica muito bem, obrigado, é uma fêmea adulta. Mas as duas primeiras enzimas da via, essas que estão aqui, quando ele era silenciado, o bicho não morria, mas ele morria quando comia. Se ele comesse sangue, morria, né? Com um curso temporal bem fora ali, parava de botar o ovo e morria, né? Uma particularidade interessante é que, além de poder silenciar elas com RNAi,
essa segunda enzima, por exemplo, ela tem compostos que são muito bem conhecidos, que são usados como herbicidas, né? Existem comercialmente, tem uma família toda, e tem, inclusive, um que é usado, curiosamente, para tratar seres humanos que têm uma doença genética chamada hipertirosinemia tipo 1, que na verdade, um problema aqui nessa última enzima aqui da via, que leva ao acúmulo desses intermediários que formam succinilacetona, que acumula no fígado, e é uma doença fatal. Então, as pessoas que têm essa doença tomam esse composto, que é chamado de orfadina, o nome comercial, nitisinona ou NTBC, né, que é o nome dele, as pessoas tomam todo dia e ficam muito bem, obrigado. Não é uma via essencial para o ser humano, pelo menos, né? Então é liberado para o uso humano, né, e baixíssima toxicidade. Quando você dá inibidores dessa via para barbeiros de diferentes estágios, para Aedes aegypti, para carrapato, ou para o piolho de cama, todos eles é o mesmo quadro. Os caras comem sangue e morrem. Se não comer, não morrem, né? A gente fez com o Álvaro Acosta Serrano, de Liverpool, um trabalho legal com a mosca de Tsetse. Basicamente, vou mostrar figura a figura, recapitula todos os dados que a gente teve para o egípcio, para o barbeiro. A gente fez uma dose-resposta, comparou várias coisas. Enfim, reproduz, é um trabalho que ficou bem legal, foi bem completo e tal. Curiosamente, se você pega bichos não hematófagos, tipo esse cara aqui, que é um Copeltus fasciatus, é um percevejo, um besouro, Tenebro monitor, ou uma abelha, e você dá doses 100 vezes maiores do que aquela que mata um barbeiro ou um mosquito ou um carrapato, nada acontece com esses caras, né? E mais, se você dá para um mosquito, por exemplo, aqui, você dá com sangue, ele morre, né? Tem uma dose-resposta bonitinha. Se você dá uma dose bem mais alta para o mesmo bicho, para o mosquito adulto, a fêmea de mosquito adulto, mas deixa ela alimentada só com açúcar, nada acontece. Então, isso sugere que depende da ingestão de sangue. E aí, com a Tsetse, a gente fez um experimento bem controlado, que foi dar albumina bovina numa dieta, uma solução salina, para todo mundo tratado com NTBC. E aí, o que matava era a concentração de proteína. A proteína passou a ser tóxica. Claro, sem NTBC ela não é, né? Enfim. Então, aí tem a primeira grande conclusão aqui, que é a primeira mensagem para guardar, que é que atenuar, diminuir a concentração de aminoácidos, em particular de tirosina, que a gente mostrou aqui, é uma adaptação para a hematofagia. Ou seja, o que é adaptação? Não é possuir a via, superexpressar ela, talvez no intestino, não tenho certeza nos outros bichos, é só no intestino, mas que isso é uma adaptação importante, que é essencial para ele comer sangue. Se essa via não estiver funcionando bem, não tiver uma capacidade grande de scavenger a quantidade de tirosina que é formada, isso não funciona. A gente fez um monte de outras coisas, já olhou, mediu a quantidade de tirosina subindo, mostrou que acumula cristais que depositam, a concentração é tão alta que precipita cristal de tirosina dentro do corpo do bicho, né? Enfim. E aí a pergunta é, por que a tirosina mata? Como que ela mata? E a resposta, assim, só um spoiler, não sabemos. O que a gente fez? A gente saiu silenciando, imaginou que a tirosina acumula, porque eu inibo aqui, vai acumular a tirosina, isso aqui, e aí ela vai para outros lugares. Essas outras vias é que vão estar produzindo algo que vai matar. E aí a gente silenciou ou inibiu quimicamente. Todos esses lugares estão marcados aqui com X, com a ideia de que se a gente silenciasse HPPD e um desses caras, quando chegasse no cara certo, ele ia salvar o bicho não ia morrer. Isso não aconteceu. Os bichos continuaram morrendo, que está aqui, em todos os duplos silenciamentos.
E os genes estavam silenciados, a gente mediu tudo direitinho e tal, enfim. Não era isso. Testamos, demos inibidores, vimos que podia ser a falta, por exemplo, do ácido homogentísico, que é o depois. Aí a gente suplementou com ácido homogentísico, nada não funcionou, enfim. Fez duplo silenciamento para outras enzimas, o do ácido homogentísico não está aqui. Mas, enfim, a gente fez isso, não deu certo. Então, isso aí a gente não tem, estamos trabalhando ainda, o que a gente está fazendo agora é fazendo transcriptômicas, a gente está fazendo uma abordagem de ômicas para dizer assim, então não vamos fazer uma hipótese, vamos olhar tudo o que parece, né? Tudo o que pode ser. E estão começando a aparecer algumas hipóteses, mas como a gente ainda não testou, eu não tenho nenhuma evidência forte de que elas sejam corretas, eu nem vou trazer para cá. Mas é o caminho que a gente está seguindo por enquanto. Agora, aí tem uma hipótese derivada dessa coisa, que é isso aqui. Se essa primeira hipótese está correta, então a gente propôs que isso pudesse ser usado para controlar vetores, insetos vetores de doença. Porque todos os insetos vetores de doença são hematófagos. E aparentemente, a gente tinha na mão um mecanismo que parecia ser dirigido seletivamente para esses vetores hematófagos. A gente fez uma patente junto com isso e começou a trabalhar com essa questão, né? A enorme maioria dos inseticidas que a gente tem são, na verdade, neurotóxicos, né? E tem tido um problema, que todo mundo já está domínio do senso comum, de que você tem um problema de resistência a inseticidas hoje como um problema grave do controle de vetores. Ela está se agravando, está se disseminando nas populações naturais de insetos e tornando o controle mais limitado, né? E com isso o Aedes aegypti se espalha pelo mundo. E aumenta, e a gente tem visto isso com o tamanho das epidemias de dengue. Isso passou a ser a tese de doutorado do Marlon, que é um aluno peruano que trabalhou no laboratório um tempo, ele agora voltou para o Peru, vai defender a tese online, eu espero, nos próximos meses. O Marlon, enfim, estudou usando um sistema de alimentação artificial, que é uma madeira que você passa água quente por aqui por dentro, e nesse canal aqui você bota sangue, o sangue fica quentinho, tem uma membrana de parafilme mesmo, os mosquitos comem através dessa membrana, né? Fica com essa cara aqui, e aí você varia, dá sangue com vários inibidores, etc. A gente viu que o NTBC, interessantemente, era de longe o mais eficiente, que, enfim, fez todo um estudo voltado para testar a viabilidade do uso disso como inseticida, pegou várias espécies de mosquito, todas eram sensíveis, e, interessantemente, bom, a gente podia dar naquela mamadeirazinha, né, de alimentação artificial, mas se eu dou o NTBC para um camundongo e anestesio ele e boto os mosquitos para comerem no camundongo, eu tenho uma dose-resposta aqui bonitinha da dosagem de NTBC que eu dou por gavagem no camundongo, com a mortalidade dos aédeos que comem nesse cara. Mostrando que eu tenho uma droga liberada para uso humano, de baixíssima toxicidade, mas que pode ser usada via oral. Esse trabalho com a Tsetse feito com o Álvaro, que o Marcos foi para lá trabalhar com ele. Esse trabalho é super bonito, eu também não vou mostrar muita coisa dele por tempo, mas ele, além de tudo que eu já falei, ele tem uma parte metabolômica, que também não indicou o que estava matando, mas é um resultado negativo que dirige a gente para outros dados, e tem uma parte muito legal de modelagem matemática, mostrando qual seria o efeito da dose, calculando o tempo de clearance da droga em vertebrados, em pessoas, que está medido, né? Vendo quanto tempo ia fazer efeito, e mostrando que aquilo de fato tinha potencial para controlar a disseminação da doença no mundo real, né? Quer dizer, é uma simulação de mundo real, mas é uma aproximação importante, é uma abordagem que tem se tornado frequente em biologia de vetores. Então, foi um negócio importante. Agora, você
tomar um remédio, um inseticida via oral, mesmo ele sendo tóxico, para matar o mosquito, é um troço um pouco contraintuitivo. Quando você fala isso com o pessoal de saúde, de controle, tipo Secretaria de Saúde e tal, as pessoas olham para você com uma cara meio feia, diz assim, olha só, o cara vai tomar esse remédio, mas se ele for picado, ele vai pegar a doença. Então, para que ele vai tomar? Bom, eu vou dizer assim, porque você vai tomar, porque você vai salvar, vai impedir, aquele mosquito que mordeu você não vai morder, né? Tua mulher, teus filhos, seus irmãos, seus vizinhos, etc. E idem para eles, quer dizer, então ela seria uma solução que implica numa abordagem social. Isso não é trivial do ponto de vista de campanha e de uso. Então, ela não é muito comum, mas ela tem aumentado ultimamente. Então, esse é um trabalho relativamente recente no Lancet, que é propondo fazer uma coisa, que é uma Mass Drug Administration, né? Uma administração massiva de remédio, no caso de ivermectina, para controlar a malária, porque a malária está sem controle. Dos anos 90 para cá, se conseguiu reduzir para metade, e isso é um teto, e ela está agora aumentando gradualmente de novo a incidência de malária na África. Estamos falando de uma coisa que mata 500 mil pessoas por ano, hoje, e subindo, né? Então é um negócio de uma gravidade, aí aparece essa possibilidade, está sendo olhada de verdade e trabalhada com algumas coisas. Só para ter uma ideia, isso aqui é um documento de 2022 da OMS, não sou eu que estou falando. Nesse documento, eles estudam o uso de ectocidas, que é o NTBC, como formas de controlar a malária, e é para dirigir pesquisa nessa área. Então, a OMS dirige pesquisa e diz assim, isso aqui tem produtos possíveis de serem usados. E eles indicam aqui, citam os trabalhos da gente. Quer dizer, essa proposta está tendo um certo eco, tem um monte de gargalos e de limitações, a gente está longe ainda de partir para uma coisa tipo como testes clínicos e coisas assim ainda, tem etapas de modelagem, de semicampo, enfim, de estudos, tem a questão do custo da droga, várias coisas que limitam, mas é uma possibilidade que está sendo olhada com carinho pelo OMS, e hoje já tem uma meia dúzia de laboratórios, depois que a gente publicou esses trabalhos, que estão trabalhando com isso em outros lugares do mundo. Na China, República Tcheca, Estados Unidos, Inglaterra, não está mais só aqui, quer dizer, é uma ideia que ganhou um certo voo, então é legal. Estou falando isso que dá uma certa, assim, dá um sentimento legal de que vale a pena investir. É um troço surgido a partir de considerações básicas. Mas a parte de ciência básica é basicamente a minha parte. Agora, pode ser via oral? Pode, mas também o NTBC tem essa vantagem que é a seguinte, se eu botar aqui topicamente no mosquito, eu vejo que ele também mata, né? O problema é que aí o problema do custo, você tem que espalhar no ambiente, os side effects pode atingir plantas e coisas assim, então os side effects começam a aumentar um pouco. Mas estamos estudando formas de dirigir isso, talvez botar armadilhas açucaradas, tem tentativas sendo estudadas e trabalhadas para viabilizar esses outros usos, porque uma droga tem essa versatilidade, né? Dela poder ser usada por ingestão, seja com açúcar ou por contato. Ela passa, se o mosquito anda em cima, ela passa. Então, está sendo desenvolvido, tem estudos sendo desenvolvidos nessa área. Então, aí vem a mensagem para levar para casa número 2, que é que isso aqui é uma possibilidade de desenvolvimento de inseticidas com uma droga candidata forte, talvez outras para serem desenvolvidas, que tem a vantagem enorme de que é a primeira vez que eu tenho uma droga que, pela sua natureza, é seletivamente tóxica para vetores de doença, né? A ivermectina, por exemplo, todo mundo viu agora na confusão toda que deu da Covid, por exemplo, que ela tem doses tóxicas. De fato,
ivermectina, você passa um pouco da dosagem, você entra numa dose que é perigosa. E a dose tóxica é relativamente próxima da dose terapêutica. Então, isso é um problema para a administração massiva de droga, que não existe, por exemplo, para o NTBC. Tem outros problemas, mas esse não. Né? Então, de qualquer jeito, é uma ideia interessante que está sendo olhada pela gente e por outros com essa possibilidade. Dito isso, eu vou mudar agora para parte da via de degradação de triptofano, que é também chamada de via das quinureninas. Essa via ela é bastante estudada em vertebrados, tem um monte de implicações no sistema imune de vertebrados, o pessoal de neuro estuda um monte, porque algumas doenças que nem Parkinson, essas coisas acumulam hidroxiquinurenina ou quinurenina, enfim, tem um bocado de estudo nisso. Em insetos, tem umas diferençazinhas que a hidroxiquinurenina, esse intermediário que está aqui, o triptofano, formilquinurenina, quinurenina, hidroxiquinurenina, ela é derivada para fazer o pigmento de cor de olho. Então, os mutantes dessa via são mutantes que têm cores de olhos diferentes. Né? É muito estudado em drosófila. Né? Em mosquito, que acontece? Né? Eu tenho no intestino esses caras aqui que são acumulados, que é o ácido quinurênico e o ácido xanturênico, principalmente o xanturênico. Por um outro motivo, a gente começou a estudar isso há bastante tempo, em 2012 ainda, e a gente viu o seguinte, que o intestino do mosquito acumula concentrações de ácido xanturênico, que é esse produto aqui, é um produto, um end product, né, um produto final da via de quinureninas, em concentrações muito altas, tipo 5 milimolar. Né? Isso aqui é nanomoles por intestino, fazendo uma conta de padaria, botando o intestino como 2,2 microlitros, que é o volume de sangue que o cara ingere, daria essa concentração. Que é uma coisa assim altíssima. Né? E aí, mais recentemente, a gente começou a fazer um trabalho que foi metade feito a parte de Aedes aegypti no meu laboratório e a parte de Anopheles stephensi, que é um vetor de malária, o vetor de malária asiático, né, no laboratório do Anthony James, na Califórnia, porque a gente não pode criar esse bicho aqui, né, ele não existe no Brasil. E ele é feito com 2 mutantes. O Aedes aegypti é um mutante natural e o Anopheles stephensi é um mutante de CRISPR-Cas9, né? Um mutante feito por ingerado. Né? Os 2 caras têm uma perda de fitness grande. Eles têm o olho branco, né? E eles têm uma perda de fitness grande quando eles comem sangue. Né? Você vê que tem aqui o Aedes aegypti é mais suave um pouco, ele só vive menos da metade do tempo médio que o controle, que o selvagem, e o Anopheles stephensi, esse é dramático. Ele come sangue e ele morre algumas horas depois ali de comer sangue. Se ele não comer sangue e ficar na água com açúcar, ele está bem. Né? Se eu dou ácido xanturênico, tanto para um quanto para outro, eu curo o cara, eu reverto a perda de fitness. O Aedes aegypti volta a ter o tempo de vida dele normal e o stephensi come sangue e fica bem. Né? E aí a gente foi olhar essas coisas e, para encurtar a história, a gente percebeu que acontecia uma enorme expansão da microbiota desses caras. Esses caras eles já têm uma expansão da microbiota muito grande quando eles estão do açúcar para o sangue, que é daqui para cá. Mas pela escala, o que acontece? Quando eu comparo o tipo selvagem com o tipo o mutante, esse cara aqui é 30 e poucas vezes maior, e para essa espécie aqui, ele tipo 100 vezes mais. Né?
sem usando esse valor aqui, né, médio, né? Porque o mais comum está aqui, até 1000 vezes mais, dependendo de como eu fizer a conta. Então, ele tem uma ampliação da microbiota gigante. Então, isso diz para mim que eu tenho um quadro de disbiose. Se eu trato com um antibiótico, eu salvo o cara. Eu dou uma misturinha na água com açúcar dos mosquitos. Ambos os mosquitos são curados ou parcialmente curados por uma antibiótico terapia. E aí, isso, né? E se eu dou o xanturênico, o ácido xanturênico também diminui a quantidade de bactéria, aqui medindo pelo 16S microbiano, né? Que é PCR. Então, isso reforça a ideia de que uma disbiose que está ali é a causa da morte, que o xanturênico controla, né? Normaliza essa disbiose. E que, portanto, a via, de algum modo, está envolvida com o controle da microbiota. Né? Então, ele causa uma disbiose. Como é que ele controla essa microbiota? Bom, a gente mediu o sistema imune de insetos, ele é particularmente forte para o sistema imune inato. Né? Agora está começando a descrever alguns mecanismos de memória adaptativa, memória imune em alguns insetos, mas ainda é uma coisa muito incipiente. O que é dominante, seguramente, que está bem estudado e estabelecido, é a memória, a imunidade inata, que é com produção de proteínas antimicrobianas, que são bem conhecidas. E aí a gente foi olhar nos 2 mosquitos várias proteínas antimicrobianas. O que a gente imaginava? Vai ter uma enorme ampliação da expressão desses genes, porque o cara está com uma quantidade de bactéria enorme e ele está doente por isso. Mas não acontece. Aqui em Aedes aegypti ninguém muda muito. Em Anopheles stephensi tem até uma proteína que está até razoavelmente inibida. Mas, assim, não pareceu ser o caso que isso fosse a causa da morte. Talvez que tem que olhar com mais calma essa uma, mas, em princípio, não. O que nos impressionou mais foi, na verdade, o que não acontece novamente. Quer dizer, ele não responder. Toda vez que tem um desafio infeccioso em insetos, eles respondem aumentando essas proteínas. E as vias principais imunes, a gente escolheu genes que são claros das principais vias imunes. Bom, podia ser a formulação de radicais livres. Né? Aquele trabalho ele foi feito pelo Rodrigo, que foi um pós-doc, e o Igor, né? Essa parte do ácido xanturênico e da microbiota. Né? Aí agora aqui é o Matheus, que é um aluno de doutorado que está aqui no laboratório, mediu a produção de radicais livres com uma sonda fluorescente sensível a ROS, e assim, talvez tenha um pouquinho menos de ROS, mas não é uma diferenção. Né? Então, primeiro, ele não aumenta o nível de ROS que ele deveria aumentar, né? E se diminui, não diminui assim o suficiente para ter 30 vezes mais bactéria. Não pareceu ser na proporção do problema que a gente estava olhando. Então, eu não vou mostrar os trabalhos do Matheus, porque é um seminário de 40 minutos que a Luísa me pediu, né? Mas a gente está tentando trabalhar nos mecanismos de sinalização, tá? Com os dados interessantes que ligam essa via das quinurininas à proliferação, ao que acontece do intestino. Quer dizer, como é que o intestino, as células intestinais do mosquito reconhecem tanto as bactérias quanto a ausência do xanturênico e o acúmulo do quinurênico, que é porque nessa mutação acumula ácido quinurênico, né? Então, e aí vamos mudar um pouquinho de bicho. Quer dizer, por que eu fico mudando de bicho às vezes isso? Porque esses bichos não têm uma origem evolutiva comum com o ancestral que chupava sangue. Todos eles tinham ancestrais que não chupavam sangue
há 70, 100, cento e poucos milhões de anos atrás. E os bichos ancestrais deles, que não chupavam sangue, surgiram há 300 milhões de anos atrás. Então, cada um deles reinventou as adaptações para a hematofagia. E aí, estudar em diferentes bichos diz aquilo que separa aquilo que é uma singularidade daquela espécie daquilo que é uma geral de hematofagia, que é uma ideia importante, que eu acho legal para saber qual é a generalidade dos conceitos que a gente está propondo. Isso aqui é um barbeiro de primeiro estágio, está comendo na minha mão, é a minha mão mesmo, né? Eu tirei a foto com o celular, né? Não está uma foto maravilhosa, mas dá para ver. E como é que funciona neles? E aí eu trabalho. Isso aqui, primeiro, é uma figura do Leonan, que é um aluno de doutorado, que está estudando a microbiota, porque esses bichos eles são interessantes, que eles nascem axênicos, eles nascem sem nenhuma, e eles pegam a microbiota deles, que é uma microbiota simbionte importante, é simbionte mutualista, ele precisa dessa microbiota. Eles pegam do cocô dos bichos adultos. Então, eles veem uma manchinha preta, que é o cocô do adulto, eles enfiam a probóscide deles lá e se contaminam. Então, por isso tem o cara exposto às fezes e não exposto às fezes, mantido axênico. Quando ele é exposto, ele pega uma quantidade de bactéria grande e tal e se contamina com as bactérias certas e tal, e fica ali. Isso aqui é log, então é 10 a 6 aqui de bactéria, tá? Pega um bocado de bactéria, tá? Entre 10 a 6 e 10 a 5 por cada bichinho pequenininho daqueles, né? Então ele sobe, isso está aqui. O João, que é um aluno de mestrado aqui, que entrou, ele começou a trabalhar com isso na iniciação, ele deu um inibidor químico da quinurenina monooxigenase, que é a terceira via da... A terceira ou quarta? Terceira via da enzima da via das quinureninas, né? E o interessante que ele viu é que esse bicho morre tipo, em poucas horas. Entre 15 e 24 horas, todos eles morrem depois que comem uma dose razoavelmente elevada da droga e morrem com essa cara. Interessante. Esse aqui é o cara vivo, tá? Esse aqui é o morto, tá? Ele tá, pode acreditar, tá? Parece bonitinho, mas a cor melhor, né? Mas ele tá morto. E ele morre com esse troço aqui que você vê que fica tudo túrgido, cheio de hemolinfa. Você fura, sai um volumão de hemolinfa. E esse cara aqui tem só aqui um pouquinho. Então ele é como se ele não conseguisse fazer xixi. Parece que é isso mesmo. O João está estudando isso. Eu nem vou mostrar esses dados. Só vou mostrar o seguinte. Esse cara aqui morre. Se você plaqueia ele e conta as bactérias, o controle que está aqui, repara que estou aqui no primeiro dia. O controle é nada ou quase nada. Está aqui, né? Aqui tem... Nesses bichos aqui não deu nada, tá? Nos controles, ele fez só poucos bichos, mas os bichos inibidos, que estavam um pouquinho antes de morrer, ele pegou com umas 18 horas, já estavam meio mal das pernas, estavam com uma quantidade de bactéria, assim, muito alta, bem mais alta do que costuma ter, quer dizer, né? Chegando entre 10 a 2, 10 a 4, né? Com 24 horas. E é interessante que nenhuma delas era bactéria que depois é o simbionte mutualista. Ou seja, crescem umas bactérias esquisitas no intestino desse cara. Se ele dá antibiótico, aqui é o cara que morre com ele deu aqui a dose do inibidor. O inibidor mais antibiótico tem um resgate parcial, sugerindo que pelo menos uma parte do efeito é via bactéria. Tá? E aí estamos vendo como é que quer dizer, como é que esse cara funciona. Interessantemente, esse cara aqui, o João fez, mapeou, olhou todos os intermediários por HPLC, espectrometria de massa, e ele viu o seguinte, isso aqui é o pico de ácido xanturênico com HPLC de intestino de mosquito, intestino de flebotomínio, que também tudo alto pra caramba, quantidade de xanturênico bizarra, intestino de barbeiro, tem nada. Esse pico está aqui baixinho e tal, você coleta ele, não é xanturênico. Ele não faz ácido xanturênico, ele não faz ácido quinurênico, ele faz um derivado esquisito que ele caracterizou, que é uma quinurenina sulfatada.
que não tem na gente, aparentemente, que é só de barbeiro. E aí estamos olhando isso. Mas ele não faz Chanturene. Isso é importante por causa do que eu vou mostrar agora. Né? A gente pegou, agora vou voltar, largar o barbeiro, voltar para o mosquito. Tá? Aedes aegypti. Bom, é uma disbiose. A abordagem clássica para disbiose é ver a composição das bactérias. E você faz isso por metagenômica. Né? Você faz um PCR para 16S, pega aquilo ali e sequencia, por sequenciamento de alta vazão, esse produto de PCR para ver que bactérias estão lá. E aí você tem esse resultado aqui. O tipo selvagem, o wild type, alimentado com açúcar, white eye, que é o mutante para KMO, para quinurenina monoxigenase, alimentado com açúcar, você vê que é bem diferente já de cara. E aqui quando ele come sangue, que é quando ele tem o problema, né? Você vê que no selvagem aumenta muito essa barra rosa, que é uma bactéria, são bactérias do tipo Serratia, tá? É amplamente dominante. Isso também acontece no cara do White Eye, tá? Tem algumas diferenças. Tem um cara aqui que é essa morganela, que a gente achou interessante. Só que quando você pega o mutante, o White Eye, o mutante de olho branco para KMO, e trata com ácido xanturênico, a quantidade total de bactéria cai, mas a morganela não perde a abundância relativa dela. Né? Então, não pareceu ser ela que está matando. Né? Pelo menos a gente não consegue incriminá-la, ela não está caindo enormemente com o xanturênico, né? Pelo menos percentualmente. Então, isso aqui não volta, o xanturênico não volta a essas diferenças de composição para uma coisa parecida com o selvagem. Né? Aí a gente fez uma análise de PCA para dar parecia ser o jeitão, mas a gente fez uma análise de PCA em que, como a Serratia é muito abundante, o que a gente fez foi excluir a Serratia, porque senão fica uma confusão só, fica todo mundo muito parecido, ele não separa ninguém de ninguém, né? Porque a Serratia é sempre o mais abundante. E aí o que acontece? O red fica, né, o white eye, o white type, né, perdão, esse tipo selvagem, fica todo mundo meio aqui, todo mundo junto. E o mutante, tanto o mutante quanto o mutante com xanturênico, eles clusterizam próximos um do outro. Você não consegue distinguir com uma análise de componente principal. Né? Você consegue distinguir o sangue, o mutante com açúcar, com o mutante com sangue. Mas você não consegue distinguir o cara tratado com xanturênico do cara que está ali. E um é o cara que está mal e o outro é o cara que melhorou. Então, não parece ser a composição das bactérias que seja o problema. E aí a gente propõe como hipótese que o que está acontecendo é a quantidade. Ou seja, a gente volta para a mesma lógica do Paracelso. Né? A mesma coisa que aparentemente pode ser legal e faz parte da sua saúde, que é você ter uma microbiota X, se você tiver 30X, isso pode ser um problema, porque ela passa a fazer coisas que ela não faz por conta do tamanho. É uma ideia muito simples, na verdade, né? É constrangedoramente simples, mas é o que a gente está propondo. Então, o controle a gente introduz com isso um conceito importante que normalmente quem trabalha com microbiota não levanta, que é o tamanho da microbiota é uma coisa importante. Mosquito, aí vem uma coisa que o Igor, que defendeu o doutorado dele há pouco, e eu estou devendo ainda publicar esse trabalho dele, que a gente quer fazer uma coisinha a mais para fechar com calma. Isso aqui é um trabalho já publicado há bastante tempo, que a gente mediu a quantidade de bactérias cultivadas ou não cultivadas em função do tempo depois que o mosquito come. Aí você vê que nas primeiras 12 horas, guarda essa informação, nas primeiras 12 horas,
é que tem uma mudança de 3 ordens de grandeza, né? Então, esse é o período que o bicho come solto, né? Depois que o sangue chega. O sangue chega e aí cresce uma montanha de bactéria. Então, via das quinureninas, para lembrar, o mutante está aqui na KNO, tá? Não produz enoxaquinurenina e, portanto, não produz ácido xanturênico, produz ácido quinurênico. Isso não só teoria, mas a gente mediu, mostrou tudo, tá bem amarradinho. E aí o que acontece é que você não tem ácido xanturênico e a concentração de quinurênico vai lá em cima. O Igor fez o seguinte, ele botou um contador uma placa de ELISA que sacode e controla a temperatura, e aí ele vai medindo continuamente o crescimento bacteriano, chama BioScreen o equipamento. E aí ele pegou bactérias que ele catou do intestino, colonizou, acho que ele conseguiu colonizar, sequenciou o 16S, identificou quem era, e aí mediu a taxa de crescimento logarítmico dessas bactérias na ausência, no controle, ou no meio do controle, ou no meio adicionando concentrações milimolares desses intermediários aqui, do ácido xanturênico, do quinurênico. E o interessante é que ele tem uma diferença interessante, é que cai aqui o crescimento com o xanturênico e tende a aumentar o quinurênico, ou seja, um efeito meio yin-yang. Aí aqui ele pegou esses dados e botou o seguinte, ele pegou a taxa de crescimento log, na fase log, né, e imaginou a quantidade que tem, botou uma quantidade X no tempo zero e deu 12 horas, e fez a conta do qual a diferença da população bacteriana para diferentes tipos. O interessante é que o xanturênico tem predominantemente um efeito inibidor do crescimento. E o quinurênico, interessantemente, um efeito ativador do crescimento bacteriano. Só que isso não funciona como se fosse um antibiótico, que assim, mata a bactéria. Ela não morre, ela cresce mais lentamente. Isso é uma coisa que nos pareceu muito legal. Por quê? Porque, ao invés de ser um antibiótico, isso passa a ser uma coisa como um análogo, um mecanismo de quorum sensing, só que produzido pelo hospedeiro do microbioma. E, portanto, é uma molécula que a gente está propondo, é que isso é uma molécula de não imune, mas é uma molécula simbiótica, uma molécula para promover e normatizar a cooperação do hospedeiro com a microbioma. Olha, esse é o tamanho que dá para eu segurar. Mais do que isso não vai ser legal. E isso é que é o bom, porque do ponto de vista dos dois lados. Então, é uma lógica diferente do raciocínio clássico da imunidade. É uma forma de olhar a conversa com o mundo bacteriano que está de acordo com a lógica de buscar um hologenoma, uma coisa assim. Só para olhar, é óbvio, esse cara é um vetor dali. O mutante tem pega um pouco mais de... tem uma prevalência um pouco reduzida para a Zika. Se você dá xanturênico, isso não muda, curiosamente. Agora, se eu trato com antibiótico esses caras, a quantidade de vírus diminui para todos eles, tá? Mas não... perdão. Tá. E é isso aqui. Tem uma diferença pequena, fica com pouco, perdão. Isso aqui é o cara normal, não tratado. O tratado é aqui. Eu tenho uma diferença de prevalência, a prevalência cai, mas a quantidade, quem se infecta um pouco mais, mas se eu dou antibiótico, a prevalência cai para todo mundo igual, eu perco a diferença entre o mutante e o selvagem, tá? E perco tanto para a prevalência quanto para a taxa de infecção, sugerindo que essa diferença aqui se deve à presença das bactérias. Mas, de qualquer jeito, a mutação influencia, mas através da modulação que faz no mundo microbiano, que, por sua vez, modula
a suscetibilidade a vírus. Então, essa aqui eu botei número 2, mas seria o número 3, de que a via de degradação de triptofano também é uma adaptação importante para a hematofagia, mas ela funciona com mecanismos completamente diferentes. No mosquito, provavelmente modulando a taxa de crescimento da microbiota. Em barbeiros, os personagens que eu tenho aqui não existem no intestino do barbeiro, são outros caras, então eu não sei qual é o mecanismo, mas é uma coisa para estudar. E aí aqui os alunos que fizeram, o pessoal, a maioria já saiu do laboratório, mas tem esse pessoal aqui que ainda está, alunos de C, doutorado, pós-docs, e colaboradores da Fiocruz de Liverpool, que é o laboratório do Álvaro, que agora está na Notre Dame University, e o pessoal da Califórnia. E é isso aí. Obrigado, gente. Peraí. Ops. Como é que eu paro de compartilhar aqui? É só clicar de novo. Uai. Está carregando. É só parar de... Aqui? Deixa eu ver se eu consigo... Isso. Ok. Perfeito. Eu tive um problema aqui na minha conexão. Tá bom. Então tá. Acho que eu passei um pouquinho do tempo de 40 minutos. Não, tá ótimo. Acho que foi uns Pedro, 45. parabéns. Parabéns pela apresentação, trazendo, então, uma abordagem aí, interessante, né, de se investigar esses insetos hematófagos, né? Então, achei muito interessante, né? Já conheço de tempos aqui na bioquímica, né, da sua linha de pesquisa. A Aparecida colocou aqui no chat que ela está sem microfone, por isso que ela não te respondeu antes, tá? E eu gostaria de, assim, achei muito interessante os dados que você trouxe, né? Achei particularmente interessante essa primeira parte sobre o NTBZ, né? Que você seria até possivelmente uma estratégia aí, como um inseticida profilático, né, administrando, no caso, para humanos. E aí me chamou a atenção, né, porque quando você aumenta a tirosina, você eventualmente também pode contribuir para o aumento da síntese de melanina, né? Então, eu queria só, por curiosidade mesmo, saber se esses indivíduos que... porque é um fármaco utilizado na clínica, né? Tem alguma associação com aumento de produção de melanina, né? Se isso não seria, eventualmente, alguma questão relacionada com o uso desse fármaco. Uhum. Então, a melanina, a gente tentou testar silenciando as fenoloxidades que produzem melanina, que melanizam, que a gente achou que podia ser isso. Né? E não voltaram. Então, num primeiro momento, a gente descartou. Mas o silenciamento não foi completo. Então, pode ser que seja um problema do silenciamento ter sido parcial, né? Que é uma coisa que a gente observa em vivo. A gente está pensando em reolhar, porque o transcriptoma indicou que, nesse caso, eu tenho a expressão aumentada de genes imunes, diferente do triptofano. Eu vou e olho genes imunes, eles estão bem aumentados. Então, o cara identifica um problema de infecção. O primeiro experimento preliminar não deu muito certo, não reverteu com o antibiótico. Então, mas a gente vai testar com mais cuidado para ver concentração, tempo, tipo de antibiótico, enfim. Uhum. Tem que olhar essas coisas. Mas a gente fez um transcriptoma, olhou e está gerando hipóteses novas a partir dali. Tem algumas vias que ele parece fazer diferença. Né? É isso. Tem duas perguntas aqui no... Tem. Mas, em suma, a gente está olhando e a gente está voltando, revisitando a hipótese da melanina que você levantou. Tá? Uhum. Vamos olhar de novo, porque ele realmente melaniza. Uhum. Tá? Ele forma a melanização. Uhum. Né? Mas a gente conseguia reverter um pouco essa melanização, dava ali, mas talvez não o suficiente. O Rodrigo perguntou como são feitas as administrações.
É como eu falei numa hora ali, né? Que era via ou alimentação artificial, numa mamadeirazinha de barbeiro, mas pode ser dando por gavagem para um camundongo, né? Por exemplo. Mas pode ser tópico. Você bota o mosquito para dormir, você bota ele na geladeira alguns minutos, ele cai, mas fica vivo. Você pinga com próximo sulfito em acetona. Mas você pode também botar numa superfície, secar, e ele pegar como se fosse um inseticida comum que ele pousa. Tem absorção tarsal do inibidor. Tá? Aí o João Vitor pergunta quais as consequências evolutivas para o parasita protetor. Pois é. A parasitologia tem uma teoria que chama teoria da rainha vermelha. Né? O tenébrio foi injetado, tá? Que o Rodrigo perguntou. Os bichos não hematófagos a gente injetou, que funciona em todos eles, a injeção. Tá? É uma agulha de microinjeção que a gente tem, capilar, é um capilar desses de eletrofisiologia. Você injeta nanolitos. Poderia botar oral para a larva de tenébrio, mas a gente achou mais fácil injetar. Né? Mas as consequências evolutivas é o seguinte: a teoria da rainha vermelha presume. Seria legal de explicar, vou só pegar o que é importante aqui. Quando você tem numa competição uma relação parasita-hospedeiro, né, você faz um desafio do parasita e o hospedeiro desenvolve uma adaptação, que nesse caso seria um inseticida, né, isso pressiona para uma adaptação evolutiva, que é o que você está perguntando. Então, a pergunta é, meu chute seria, se a gente passar a usar, ele vai desenvolver? Vai. A gente testou os mecanismos de resistência em linhagens resistentes. As linhagens resistentes a organofosforados, organoclorados, ao que a gente usa como inseticida hoje, são suscetíveis ao NTBC. Então, ele é novo. Mas, dado o tempo, eu chuto que você vai selecionar a resistência. O que me pareceu legal de estar pegando um segundo mecanismo totalmente novo e diferente, que é o do triptofano, é que se eu começo com 2 mecanismos, eu diminuo a probabilidade, se eles forem independentes, de ter uma seleção. Mecanismos múltiplos são, assim, BTI, que é uma bactéria, Bacillus thuringiensis, é o único que não tem resistência dos inseticidas que a gente tem. É um bioinseticida. Porque o BTI produz uma família de toxinas que tem, não uma, mas tem vários alvos diferentes. Então, o surgimento de resistência do ponto de vista evolutivo, menos provável. E até agora não aconteceu. Eu imagino que usando drogas que tenham esse perfil, se você entrar com 2 ao mesmo tempo, isso pode ajudar. Se entrar com uma só, vai ter. Mas, de qualquer jeito, você ganha uns 10 anos. Isso você salva muita gente durante 10, 20, 30 anos, que é o tempo para você selecionar populações resistentes. E aí segue o baile. Daqui a 20, 30 anos, você tem que arrumar uma outra forma, porque o cara deu uma passada de perna na gente. Funciona. Não. SIDA, você acha que o efeito dos níveis de infecção do mosquito por Zika depende da quantidade de bactéria? É exatamente essa a conclusão. Na verdade, assim, diferentes laboratórios fizeram experimentos parecidos, tratando com antibiótico e infectando para Zika, para dengue, para chikungunya, para isso, para aquilo. Tem um monte de gente que fez, isso não é um experimento original. O que é complicado é que cada um tem o seu resultado. Tem lugar que a bactéria ajuda, tem lugar que a bactéria atrapalha. Isso provavelmente depende, creio eu, da linhagem do mosquito que você está trabalhando e da composição do microbioma de cada mosquito. Ou seja, é um troço complicado. Então, não sei o quão genérico é isso. No nosso caso, o efeito sobre o vírus não dependia da droga, e esse talvez seja a ideia. Ou seja, pode ser que o mutante, no nosso caso, infectou menos. Pode ser que numa outra colônia infecte mais.
Não me comprometo com isso, né? Mas, muito possivelmente, o efeito vai sumir se eu entrar com antibiótico. Ele vai ser dependente da bactéria, entendeu? Não. O Vitor está... Isso, Vitor. Pode abrir o microfone para fazer a pergunta? Vitor Lima Lima é um nome não. É você, o Vitor lá da UFAL, Vitor? Será que... O Vitor foi meu aluno, eu mostrei um gráfico de doutorado dele em 2000 e sei lá quanto. Vitor, a gente não te ouve. Alô. Não sei. Ouviram agora? Conseguem ouvir? Sim. Olá, Pedro, beleza? Olá, Luísa, bom dia. Tudo bem? Poxa, Pedro, legal, hein? Muito bacana. Tá muito bacana. Bom, aí eu estava pensando aqui, essa questão do controle da microbiota, né? Você não falou, mas claro que vocês aí devem ter pensado, né? Tanto que as pessoas conversam sobre tudo, a questão do controle do ferro disponível, né? Porque como o xanturênico é um quelante, né, de ferro, né, na natureza ele atua como um sideróforo, né? E o ferro é um recurso, um elemento escasso, né? Ele pode estar desempenhando um papel importante aí no controle. Eu lembro perfeitamente dessa ideia que você propôs no seu doutorado no início desse século, né? Tipo, 20 anos atrás, né? Pelo menos. Calma aí. Foi 2006. 19. 22 anos atrás. Então, e aí o Vitor, que era um aluno... O Vitor tinha uma ideia boa por semana. O problema do Vitor como aluno era esse. Ele tinha uma ideia boa por semana. Mas foi uma tese muito legal. Gostei muito de orientar, assim. E uma das ideias era que o ácido xanturênico é muito parecido com a quinolobactina, que é um sideróforo, ele liga ferro, está no paper do Vitor, e a quinolobactina é utilizada por algumas bactérias para pegar ferro no meio ambiente e puxar. Ela gruda ferro e o ferro vai para dentro, é super bonitinho. Então, essa é uma ideia que apareceu. Só que, assim, a gente retomou isso no final da tese do Igor, essa questão da conversa com as bactérias. A gente estava trabalhando com vias de sinalização, esse era o foco dele e tal, eu queria botar aí, enfim, o grande interesse dele era esse, até que se entendeu, tem uma conversa com as bactérias, foi olhar por ali, e na discussão dele a gente retomou, na discussão da tese dele, só que aí ele largou o laboratório, foi para neuro, na discussão da tese dele esse problema apareceu, assim, foi levantado ali, apareceu com a banca, conversamos, é uma hipótese que eu quero ver ali, e eu estou agora querendo botar, o Matheus provavelmente vai herdar esse trabalho, ele está terminando um trabalho com vias de sinalização e ele vai pegar essa parte com as bactérias que vai olhar, entre outras coisas, essa hipótese que faz 20 anos e a gente não testou. É uma vergonha, né? Mas isso acontece, a gente fica ali, mas é uma boa ideia que está guardada na prateleira, vamos ver o que a gente faz com ela. O Otávio, que foi aluno aqui também, trabalhou com outro assunto, né, que está no NIH, fez uma pergunta. A minha sensação é que o antibiótico acaba selecionando bactérias diferentes em cada laboratório. Com isso, cada um tem um resultado diferente em relação à infecção. Isso é verdade, porque tem algumas bactérias que são naturalmente resistentes. A resistência a antibiótico não é uma coisa que cai do céu. Ela já existe ali. Então, ninguém olha a composição de bactérias, pelo menos que eu tenha visto, ninguém fez uma metagenômica de quem sobra. Porque todo mundo fica feliz quando dá 10% ou menos. Você reduziu para 90% ou 98%. Todo mundo feliz. Mas uma bactéria que cresça naqueles 2%, pode crescer uma bactéria diferente que faz outra coisa. E aí, isso é verdade. Então, essa hipótese tem que ser olhada com calma, isso que o Otávio está falando. Porque aí é um mundo que tem, e são experimentos que exigem, a metagenômica, a gente ainda, agora o Leonan, mas quer que está terminando o doutorado dele, está aprendendo a fazer metagenômica com a mão própria. Precisa ter alguém que saiba fazer isso dentro do grupo. Essas análises, a gente prepara as amostras, manda sequenciar, mas as análises a gente ainda é dependente de colaborador. Né?
Isso é um gargalo. Tem que um cachimbo que a gente tem que começar a aprender a segurar. É muito interessante essa questão da desbiose, realmente essa variabilidade que tem, né? Acho que entre regiões, entre laboratórios, né? Questão geográfica também, tipo de alimentação, se é mais silvestre, urbano, enfim, acho que tem questões interessantes. Mas nesse caso, os laboratórios, todo mundo usa ou coelho ou camundongo, ou humano. São 2 ou 3 tipos de sangue. Bem razoavelmente controlado, vindo de animal de laboratório. Então, a impressão é que não passa pelo sangue, pelo hospedeiro. Mas a microbiota vem de algum lugar e ela não tem aspectos comuns, mas tem muita diferença que é substancial. Bom, gente, muito bacana, Pedro. Foi muito legal aqui as perguntas também. Acho que não estou identificando mais nenhuma. Alguém tem alguma pergunta ou comentário ainda a fazer? Acho que não, foram todas respondidas. Muitos aplausos aqui nas notificações. Pedro, foi ótimo. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada pela presença de todos. Então, a gente encerra aqui mais um seminário integrado. O próximo é daqui a 15 dias. E nos vemos em breve, então. Até mais, Pedro. Obrigada. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado a todos aí pela paciência. Tchau. Tchau.